Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI e Enfoque Assessoria e Contábil. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendados no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreiras. Eu tenho hoje a alegria de receber um grande amigo, o Adriano Pedro Bon. O Adriano é fundador e diretor da Propter Desenvolvimento Gerencial. A gente tem costurado algumas conversas, algumas parcerias ou algumas possibilidades de parcerias. E hoje eu tenho a honra aqui de convidar, de receber o Adriano para que a gente possa falar um pouquinho da Propter, da competência dele, que é informar líderes, e também dessa parceria que a gente está estabelecendo entre a Prime e entre a Propter. Adriano, prazerzaço rever o amigo, obrigado mais uma vez pelo teu prestígio, por estar aqui me ajudando a fazer mais um programa da Prime Lead, seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, é um prazer estar aqui, é um prazer redobrado poder trabalhar com você, com a Prime e estabelecer essa parceria. Agora, o mundo é pequeno, né? E o mundo dá volta, né, Adriano? A gente se conheceu quando eu era diretor executivo lá no BNI, Sim. através do Eduardo Santana, que era o meu sócio. Me lembro exatamente do nosso primeiro encontro, foi no almoço, onde nós estávamos organizando um treinamento de liderança do BNI num hotel em Campinas. Foi mesmo. E eu confesso para o amigo que eu fiquei muito surpreso com a tua habilidade em conduzir um treinamento para tantas pessoas, assim, a tua sensibilidade de passar um material tão prático e envolver, engajar as pessoas, ali me chamou a atenção e eu vi que o Adriano é uma pessoa diferenciada e é por isso que eu me aproximei do Adriano e a gente tem caminhado próximo. Eu queria dar esse testemunho para amigo, ainda que eu não tenha falado até hoje, depois de todos esses anos, mas de fato naquele evento eu pude perceber o teu valor e a competência que você tem em formar líderes. Queria te parabenizar aí. Muito obrigado. Se eu não me engano, foi até em 2014 que a gente se encontrou, acho que é a primeira vez. Obrigado, Luciano. A formação de líderes, na verdade, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muitos anos. Na minha carreira, desde os anos 90, 97, eu comecei a fazer isso dentro de uma organização na qual eu trabalhava e a partir de 2002, então, eu segui a carreira com a Propter. Nós fundamos a empresa e a partir de lá nós temos feito isso. São mais de 1.200 líderes formados nesses últimos anos. Você, quando começou a tua carreira, eu sei que você teve uma passagem pelo Japão, né? Estudando no Japão. Você já vislumbrava esse teu momento de ser um empreendedor, de formar líderes, ou isso foi surgindo no decorrer da tua carreira, Adriano? Na verdade, eu fui para o Japão, fiz lá um curso mais extenso de formação de gestores e gerentes voltados para a qualidade, foi muito importante para mim, mas eu não vislumbrava essa ideia de formar novos líderes. Na verdade, quando eu fui para o Japão, eu pretendia me aperfeiçoar, né? Eu tinha uma vontade muito grande de saber como é liderar bem, como gerenciar bem. E o que aconteceu foi que eu tive uma grande oportunidade, né? Fiquei quase 2 meses no Japão apenas estudando. Isso foi muito importante. A ideia de ter um empreendimento próprio e aí então trabalhar formando líderes nasceu um pouco mais tarde, quando em 2000 eu fui procurado por uma empresa de consultoria, uma grande empresa, que tinha a intenção de contratar um perfil como o meu justamente para fazer isso. Naquela ocasião eu ainda estava trabalhando dentro de uma organização, como um colaborador da organização, e achei que não era momento de sair para fazer trabalho em uma consultoria. 2 anos depois, já com meu mestrado concluído, então eu fiz esse trabalho. Saí da empresa e comecei a carreira de consultor e a formação de líderes. Nós temos há um tempinho conversado sobre a sinergia que há entre os nossos negócios, né? A Prime, com esse envolvimento com o RH através do outplacement, através da capacidade que a gente tem de gerar um movimento em network, em relacionamento. Temos falado também da capacidade, da competência da Propter, especificamente do Adriano em formar líderes, e está nascendo finalmente uma parceria, né, Adriano? Eu primeiro me sinto honrado de poder contar com a Propter mais perto da Prime. Eu acho que a gente tem bastante contribuição para oferecer para o mercado, para o nosso telespectador entender um pouquinho no que consiste essa parceria, quais são as suas expectativas
em relação a esse caminhar junto, Procter e Prime? Olha, eu percebo o seguinte, os executivos muitas vezes procuram se desenvolver tecnicamente. Primeira coisa é essa, quero dominar o ambiente técnico em que estou inserido. Entretanto, se esquecem de outras competências muito importantes, como por exemplo, desenvolver relacionamentos. E você tem notado isso claramente no processo de outplacement. Você trabalha, a Prime trabalha com executivos de alto grau de desenvolvimento, sempre da hierarquia de direção para cima. E mesmo esses têm dificuldade quando se fala em networking ou relacionamento. Essa é uma habilidade importantíssima que todo líder deveria desenvolver. E nós notamos isso também nessa trajetória que temos tido de formação de líderes. É sempre um espaço a se complementar. Quando a Prime chega com todo esse know-how de conhecer os executivos nesse aspecto da formação de relacionamentos, de planejamento de carreira, enfim, isso soma muito às competências que nós temos desenvolvido nos líderes nesses últimos anos. Eu acredito que era a peça que faltava para funcionar direitinho essa máquina. E a gente percebe que as organizações hoje e os executivos têm uma sede em adquirir conhecimento, né, Adriano? E quando se fala em formar líderes, você não aprende isso no banco da escola, no banco da faculdade, né? Isso é algo muito específico. Eu acho que essa proposta de nós capacitarmos e formarmos líderes, eu acho que isso é uma contribuição que a gente vai estar dando para o meio corporativo, né? Sim, é uma contribuição muito boa porque, por exemplo, existe uma quantidade muito grande de cursos, de livros, de formações no mercado. Uma das perguntas que a gente sempre faz é, o que é interessante para mim? O que é bom para mim? Só essa curadoria de procurar identificar os melhores caminhos já valeria muito. E o que nós fazemos o tempo inteiro e sobrevivemos no mercado assim, é procurar os melhores caminhos. Nesse hall enorme de informações que existem, algumas muito boas, outras nem tanto, nós precisamos escolher aquelas que são eficientes. E no banco da escola, algumas coisas são bem claras, mas talvez não tão testadas na prática. Nós precisamos conciliar essas coisas. Então, por exemplo, a Procter já atendeu a mais de 400 empresas de ramos aí diversos. A última vez que a gente verificou foram mais de 70 ramos diferentes. 400 empresas em marcas de renome. Então, esse modelo está muito bem exercitado no mercado. E bem disseminado, né? Porque eu percebo que um vai falando para o outro, que vai abrindo porta, o pessoal treina, capacita, testemunha. Eu acho que isso que é o gratificante num processo como a Procter, né, Adriano? Sim, a maior parte dos nossos clientes vem da referência de outros clientes. E nós gostamos muito disso, porque atesta o bom trabalho. Então, é por onde nós temos desenvolvido mais o mercado ultimamente. Agora, sempre tem esse questionamento, né? Se o líder, ele nasce líder ou se ele é formado líder, né? Porque no fundo, aceitemos ou não, consciente ou não, nós somos chamados para ser líderes, quer seja da nossa própria vida, da nossa própria carreira, da nossa própria família. E uma vez que eu não assumo essa responsabilidade, né, eu acabo comprometendo a minha própria história, né? O líder nasce ou ele é formado, Adriano? Na verdade, o líder exige-se, né, do líder uma série de competências. Pode ser que sim, que algumas competências que o líder precise dominar já estejam com ele. Ele nasce com essas competências, mas não todas. Raramente a gente vai encontrar alguém com todas elas. Então, é possível formar líderes, é necessário, e eu diria que o meio empresarial não tem escolha. Muitas vezes tem uma pessoa extremamente hábil no aspecto técnico, conhecedor do mercado, conhecedor da história da empresa, que precisa liderar a equipe. Eu não posso escolher outro. Então a resposta é, ainda bem que é possível formar líderes. Como é que você tira hoje um profissional do operacional e transfere ele, ou trabalha ele para ser um líder? Como é que você ressignifica a mentalidade dessa pessoa que está tão envolvida com o dia a dia que ele precisa ser levado para olhar para pessoas e orientar as pessoas a chegarem no resultado? Na verdade, esse não é um processo
rápido. Dificilmente a gente consegue fazer isso em um encontro, em um fim de semana. É preciso desenvolver essa pessoa. Esse profissional precisa ter contato com várias situações de desafios, ele precisa se exercitar na função nova que virá. A gente recomenda que seja feito um trabalho em paralelo entre a formação e o exercício disso na empresa. É assim que nós conduzimos, junto com a organização. Tem aquela questão, acho que eu não consigo, acho que eu não posso. E essa questão do baixo autoestima também da pessoa, Adriano? Mas nós temos um lema que tudo é difícil até que seja aprendido. Então, esse também é um caso. Quando as pessoas começam a se desenvolver, começam a ver progresso, essa autoconfiança aumenta e aí sim ele consegue chegar onde precisa. Eu vou pedir a tua licença para o rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Adriano Pedro Bon. O Adriano é diretor, fundador da Propter Desenvolvimento Gerencial. Nós voltamos no instante. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Bem-vindos a mais um Momento em Foque, onde trazemos semanalmente dicas e conhecimento da área tributária, empresarial, para você que é empresário ou tem já o seu negócio e precisa estar se atualizando. E a dica dessa semana vai um pouquinho sobre proteção patrimonial, onde a gente fala um pouquinho de separar o seu patrimônio pessoa física da sua empresa. Nós, como contadores, temos aí a facilidade e a expertise para poder te ajudar de como fazer isso, qual a melhor maneira de proteger o seu patrimônio da sua empresa. E faça isso antes de qualquer problema, de qualquer sinalização de problema. Porque se você tiver algum problema, dificilmente a gente vai conseguir separar o seu patrimônio da sua empresa e você pode acabar colocando em risco tudo aquilo que levou anos para conquistar, você pode de uma hora para outra ficar sem ele. Então, se você não fez isso ainda com a sua empresa ou com o seu negócio, procure um contador especializado que ele vai poder te ajudar nesse tema de proteção patrimonial. Essa é a nossa dica dessa semana e até a próxima. Uniodonto, planos odontológicos. Adquira já seu plano odontológico Uniodonto com carência zero e tenha atendimento e consultórios particulares, livre escolha do dentista cooperado, atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia em todo o Brasil, planos empresariais, familiares e individuais. Uniodonto, planos odontológicos com carência zero por tempo limitado. Informações e vendas 4805-9999. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Adriano Pedro Bon. O Adriano é sócio fundador da Propter Desenvolvimento Gerencial. Nós iniciamos o primeiro bloco dizendo da parceria entre a Prime e a Propter, e essa parceria tem o objetivo de oferecer para o mercado soluções para desenvolvimento e capacitação de liderança. Nós falamos e temos falado nesse programa especificamente sobre liderança, que é o propósito da nossa parceria, Adriano. E é um pipeline de liderança, né? Gostaria que você explicasse para nós como é que funciona esse funil e como é que aonde que nós vamos com essa parceria estar localizado dentro desse pipeline. Ok. Bem, o pipeline de liderança é um conceito que demonstra como evolui, em termos de complexidade, o papel do líder dentro de uma organização. Então a gente pode dizer que na base disso tudo está a capacidade da pessoa liderar a si própria. Então esse é o primeiro nível. Nesse caso, o profissional não tem ainda uma equipe. Tá. Num segundo nível, então nós temos um líder que já começa a liderar uma ou mais pessoas. Esse é o segundo nível do pipeline. Então ele começa a ter desafios
diferentes do primeiro nível aqui. Um terceiro nível é quando um líder começa a liderar outros líderes. O desafio é diferente. Também ele é líder, mas tem uma complexidade maior de atuação. Um terceiro nível, então, quando o líder lidera seus outros líderes, exige que ele saiba, por exemplo, como traçar metas específicas para cada um, ele precisa ter uma visão mais abrangente do negócio da empresa, enfim, são skills diferentes. Progredindo um pouco mais no pipeline, nós temos a situação em que um líder acaba liderando toda uma organização. Isso daí, então, exige que ele tenha uma outra visão estratégica, de mercado, enfim, que os demais líderes desse pipeline ainda não necessitam ter. E existe o caso, né, o mais elevado nível, em que um líder lidera diversos negócios diferentes. Onde nós estamos atuando exatamente? Nos 3 primeiros níveis: liderar a si mesmo, liderar a alguma equipe e liderar líderes. É nesse caso, então, que a Prime e a Propter vão atuar. Agora, eu queria falar da primeira camada, que eu acho que é a camada onde todos nascem, né? Liderar a si mesmo, né? Explica para nós um pouco qual é esse trabalho base que você desenvolve em relação à pessoa liderar a si mesmo, Adriano. Olha, Peter Drucker, que é um grande desenvolvedor de pessoas, já falecido, claro, mas ele é um guru aí da administração. Ele dizia o seguinte: ao final da carreira dele, ele comentava que o principal desafio que ele enxergava era ajudar as pessoas a desenvolverem a si próprias. Sempre o procuravam para que ele ajudasse a desenvolver líderes, e ele disse: olha, eu prefiro ajudar as pessoas a desenvolverem a si próprias, porque esse é um passo importante, é um pré-requisito para que ele seja um bom líder mais tarde. Então ele precisa reconhecer os aspectos dele mesmo que ele tem que desenvolver, precisa desenvolver empatia, precisa desenvolver formas de inteligência emocional, né, bastante importante para o passo seguinte. Então, eu diria que nesse primeiro nível nós estamos preocupados com isso. Inteligência emocional, alguns aspectos talvez aí que estejam bloqueando a própria atuação dele como líder mais tarde. Esse é o nosso ponto. O quanto isso depende da capacitação, por exemplo, acadêmica dele, o quanto isso depende do despertar dos talentos que ele tem ou de aprimorar os talentos que ele já tem, Adriano? Bom, eu acho que é uma combinação de coisas. Do ponto de vista acadêmico, nem tanto, mas dos talentos, sim. E há talentos que já nascem com a pessoa, né? Isso é uma constatação bem clara da ciência. Tem até um livro que fala muito sobre isso, é Descubra Seus Pontos Fortes. Ele aponta que nós temos pelo menos 5 talentos naturais que são considerados em desenvolvimento acima da média das pessoas. Então você deve ter 5 talentos naturais que estão em grau de desenvolvimento maior do que a média, pelo menos 5. Esses são talentos que já estão prontos. Nascem com ela? Sim, nascem com as pessoas. E, coincidentemente, alguns deles são importantes para a liderança, eventualmente. E eu preciso desenvolver outros. Então, na verdade, a gente tem que partir de um diagnóstico e, com esse diagnóstico, descobrir quais são os talentos que ainda necessitam de desenvolvimento. E ajudar o profissional a utilizar o melhor possível aqueles talentos que já nasceram com ele. Então, por exemplo, tem alguns profissionais que têm uma empatia muito grande, ou têm uma capacidade de se comunicar muito boa, ou tem uma visão estratégica melhor, ou consegue formar ou engajar pessoas em uma causa com muita facilidade. Ou seja, aqueles que já têm isso pronto, então deve-se considerar como uma parte importante do estilo de liderança dele. A gente ouve-se falar, você precisa melhorar aquilo que você ainda não é bom. Outros dizem, não, você tem que deixar o que você não é bom e focar naquilo que você é bom. Como é que você avalia esses dois lados, essas duas visões, Adriano? Olha, inclusive o livro que eu mencionei, Descubra Seus Pontos Fortes, ele é um adepto, vamos dizer assim, da ideia, os autores são os adeptos da ideia de que deve-se apostar nos pontos fortes. Eu entendo que sim. Às vezes um grande esforço para desenvolver os pontos fracos ou os pontos menos desenvolvidos pode tornar o profissional simplesmente mediano.
Entretanto, há um outro lado da moeda que eu sempre percebo na formação de líderes. É preciso também descobrir aqueles pontos que não estão desenvolvidos ainda e que travam o desempenho do líder. Por exemplo, eu posso ter um líder ótimo em visão estratégica, em capacidade de estabelecer metas ou até de se comunicar. Mas ele pode ter, por exemplo, um grande medo ou baixa autoconfiança. Nesse caso, ele vai ter dificuldades com a liderança. Então, eu não posso me concentrar apenas nos pontos fortes, eu preciso descobrir quais são os pontos que estão travando de alguma forma esse desenvolvimento do líder. Eu apostaria nos dois lados. E o sucesso de um líder hoje está em reconhecer as suas fragilidades e trazer para perto dele pessoas que complementam essa competência que ele falta, né? Sim, sim. Os melhores líderes sempre fazem isso. Tanto na história a gente vê líderes voltados para a área militar ou para a área de negócios, líderes religiosos, eles sempre se cercam de pessoas com competências complementares. E é fato, justamente, isso corrobora o que nós dissemos. Ao invés de se preocuparem em desenvolver aqueles skills, aquelas habilidades em que são ainda medianos, eles preferem trazer alguém com isso já pronto e unir as forças. E essa é uma tendência hoje. Por isso que conhecer a si próprio é importante. Ele vai identificar rapidamente que competências complementares ele vai necessitar para exercer a sua liderança. E é por isso que é importante ter uma empresa especializada, até para que o líder ele não se torne no seu interior alguém desmotivado, porque às vezes o foco dele está desajustado. Ao invés dele fortalecer ou ele explorar aquilo que ele é bom, ele fica se lamentando por aquilo que lhe falta. Acontece. E aí ele acha que não tem valor, na verdade, e tem, o valor está lá. O foco está errado, né? O foco está errado. Ele precisa se concentrar nos aspectos que ele já consegue desenvolver, conhecer bem a si próprio para identificar melhor como lidar com isso e liderar a sua equipe para que a equipe faça acontecer. O maior papel do líder é fazer com que a sua equipe seja a melhor possível naquilo que ela é responsável em fazer. Esse é o papel do líder. E para isso ele precisa conhecer suas limitações, precisa entender também como identificar as limitações e os talentos da sua equipe e gerenciar isso tudo. Esse é o desafio. Agora, a gente já tem gerado um movimento no mercado, inclusive com alguns projetos já que a gente já tem conversado em formação de líderes. Por que hoje é importante uma empresa se preocupar em investir na formação de líderes, Adriano? Olha, são muitas as razões para se investir em liderança. Mas eu diria o seguinte, muitas empresas procuram um diferencial competitivo para sustentar o seu negócio no mercado, não é? Os diferenciais que fazem com que a empresa se sustente no mercado, em geral, obedecem a 4 elementos, né, que são os diferenciais que geram valor para o cliente, que são raros, difíceis de se imitar e que a empresa consegue colocar em operação. Veja, se tecnologia é um diferencial assim, cedo ou tarde a tecnologia é copiada. Isso é bem comum. Se a gente pensa no produto, muitas vezes ele é copiado também. Se a gente pensa em processos, muitas vezes esses processos são copiados pelos concorrentes. Entretanto, algo que seja um diferencial muito grande e difícil de se imitar é a capacidade dos líderes da empresa. Eu não consigo, de um dia para outro, copiar o grau de excelência dos líderes de uma organização. É preciso desenvolver isso com o tempo. Então é nisso que nós apostamos, que a formação do líder gera imediatamente o diferencial competitivo à medida que a empresa começa a desenvolvê-los. E um diferencial competitivo difícil de se imitar. E você acha que hoje as empresas têm essa consciência já desenvolvida da necessidade como diferencial de negócios de investir em liderança? Talvez, eu noto que talvez haja um descompasso. Muitas vezes a organização tem ido atrás disso quando percebe que há problemas, um grande número de rotatividade de pessoas, ou quando começa a perder profissionais importantes, líderes que elas não formaram, né, para o mercado e aí precisam repor rapidamente. Então, parece que há um movimento ainda um pouco lento nesse sentido. Grandes organizações que são expoentes no mercado, não. Até porque
elas são expoentes por ter líderes muito bons. Então, tem esses dois panoramas. Adriano, obrigado pelo teu prestígio, uma honra tê-lo como parceiro e como amigo. Eu que agradeço. Esse nosso início de parceria possa gerar frutos, não para nós, mas para os líderes que a gente certamente iremos contribuir para a formação. Obrigado Certamente. E parabéns pela própria e pela tua história. Obrigado, eu que agradeço, Luciano, a oportunidade e a grande honra de trabalhar com a Prime, com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.